Meus amados, eu saúdo com a paz do Senhor e os convido para uma leitura do segundo livro de Reis, do capítulo 4 e os versículos 38 ao 41, que nós lemos assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Meus amados, é uma passagem muito conhecida de nós que somos crentes, quando diz a Bíblia que o Eliseu estava ensinando os filhos dos profetas. Havia uma escola de profetas naqueles dias. E diz a Bíblia que havia fome naquela terra. Então, ele pediu que alguém fosse ao campo, colhesse ervas e preparasse um caldo, preparasse alimento para aqueles moços. E a pessoa saiu, trouxe as ervas que ele encontrou, diz a Bíblia que prepararam o alimento, e quando eles provaram o alimento, eles sentiram um gosto horrível, um gosto amargo. Então eles clamaram ao homem de Deus, e o homem de Deus colocou farinha na panela, e a Bíblia diz que então não havia mal nenhum na panela. Então aqui foi mais um milagre que Deus realizou através de Eliseu. Então, amados, nessa noite nós vamos olhar um pouquinho para esse texto, para esse acontecimento. Vamos dar um nome: Tirando a morte da panela. É o nome que é o título que nós daremos a esse tema. Bem, a primeira coisa que a observar é que havia fome naquela terra. A terra, naqueles dias de Israel, a fome, ela estava ali terrível, e nós temos que imaginar esses moços também com fome, e claro, Eliseu preocupado com a alimentação deles. Então, nós encontramos já nesse primeiro ponto que, assim como havia uma fome naqueles dias, literalmente de alimento, há hoje também uma fome da palavra do Senhor. Cada vez a palavra genuína, ela é mais rara em nossas reuniões até. Lamentavelmente, quando você olha pela internet, quando você vê pela televisão, você percebe que há uma escassez da genuína palavra de Deus. E todo aquele que é amante da palavra de Deus, aquele que ama a verdade, ele deseja a verdade. Então ele não se conforma com isso. É aí onde ele tem fome da palavra de Deus.
É bem verdade que muitos sentem um vazio na alma, mesmo estando na igreja, e isso também é sintoma de fome da genuína palavra de Deus. Onde falta a palavra de Deus, há mesmo uma escassez da satisfação em relação às bênçãos de Deus. Então aqui, Eliseu preocupado, ele pede que o seu moço, o seu auxiliar, ele vá preparar o alimento para eles. Ele fala, olha, pega uma panela bem grande aí, coloca no fogo e prepara um caldo, não é? Vamos alimentá-los. E o moço, diz a Bíblia, que ele sai ao campo e vai colher as ervas. E ele traz a sua capa cheia de coloquíntidas. Coloquíntida é um fruto mais ou menos do tamanho de uma laranja, e no interior tem uma polpa que é seca, quase sem cheiro, e é excessivamente amargo o sabor desse fruto. E é isso que ele trouxe. E ele trouxe isso, diz a Bíblia, e cortou, colocou dentro da panela, e diz que ele fez isso por quê? Porque ele não conhecia o que ele trouxe. Diz que ele encontrou, né? Então, nós percebemos que em meio àquela fome, na preparação do alimento, alguém foi encarregado de providenciar esse alimento. E esse alguém faltou a ele conhecimento, né? Faltou a ele discernimento para separar a erva que era correta da erva que na realidade era amargosa, que na realidade era um veneno. O verso diz que ele trouxe muito, a capa cheia daqueles frutos. E ele cortou tudo dentro da panela do caldo. Aí diz assim, porque as não conheciam. Então não havia conhecimento suficiente de que aquela erva ela era um veneno, que ela era algo amargoso ao extremo, segundo os estudiosos. Então, quando nós olhamos hoje para muitos ensinamentos, no meio, né, que nós chamamos de meio cristão, nós percebemos que também há muita coisa que não é o alimento sadio, não é verdade? Então há muito modismo, né? Falsas doutrinas, falsas manifestações espirituais, manifestações espirituais são profecias, visões e etc. Os irmãos observem que nesse período desta pandemia há muitas especulações, não é? Surgem muitas revelações, muitas profecias, muitos que se dizem receber uma visão, receber uma mensagem de Deus para ser entregue a este ou aquele. Além dos falsos ensinamentos que acabam contaminando essa grande panela, quer dizer, esse meio cristão. Hoje, lamentavelmente, há muita coisa que é nociva à fé cristã. Muitas superstições, muitas crenças em coisas que em si mesma não há poder algum, não é? A rosa ungida, é o sal ungido, é o óleo ungido, é o copo com água e vai por aí afora. Então todas essas coisas aí, elas acabam se misturando
do caldo, e esses moços que representam a igreja, que representam a geração, a juventude da igreja, não é? A geração mais jovem da igreja, eles estão se alimentando, na maioria das vezes, de um alimento que não tem conteúdo bíblico. E quando não tem conteúdo bíblico, é veneno. Por quê? Porque vai causar a morte espiritual, vai prejudicar a maturidade cristã, vai influenciar no testemunho, no agir, no comportamento. Então a grande realidade é que muitos estão assentados hoje, muita geração jovem, muitos crentes novos, na verdade, estão se alimentando de parras bravas, de doutrinas, como diz a Bíblia, várias e estranhas, ou ainda, como diz a Bíblia, ventos de doutrina. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a falta de conhecimento levou aquela pessoa que foi ao campo, depois preparou o alimento, a trazer veneno para o meio dos profetas. Então, muitas vezes, alguém mais desavisado, ele traz o veneno para o meio cristão. E hoje, a própria internet, com as suas informações das mais variadas, tem muita bobagem, tem muita mentira, tem muita mistura, muita coisa que compromete. Então, nós não podemos ir lá encher a nossa capa dessas informações e trazer para aquele que está com fome. Nós temos que ter discernimento. E no caso desse moço, ele não tinha. Então ele fez aquela sopa e eles se prepararam, e quando eles provaram daquele caldo, eles perceberam aquele amargor, aquela coisa ruim, terrível, e eles clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Então, naquela oportunidade, eles não puderam comer aquele alimento que foi preparado ali. Por quê? Porque estava envenenado. Havia morte na panela. E o homem de Deus, então, o verso 41 diz: porém, quer dizer, houve um mas, um porém, um obstáculo à ação daquele veneno, que se chamava Eliseu. Então Eliseu estava ali, e graças a Deus pela presença de Eliseu ali. O Eliseu disse: trazei, pois, farinha. Aí trouxeram a farinha. E ele colocou a farinha na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Claro que não foi a farinha por si só, mas o poder de Deus agiu naquele momento, e aquele veneno, ele perdeu a sua força, o seu efeito, e eles puderam comer porque não havia mal nenhum na panela. Então, amados, nós ficamos pensando que o único remédio para toda essa mistura é a farinha da palavra do Senhor. Não é? O único remédio para conter o efeito nocivo, venenoso dos falsos ensinamentos, dos modismos, dessas superstições no meio cristão ou no meio evangélico, é a poderosa palavra do Senhor. Mas observe que o Eliseu pediu: traz a farinha. E ele deitou a farinha na panela. Aqui é uma figura da ação do Espírito Santo. É a palavra pregada no poder de Deus. É a palavra pregada no poder do Espírito Santo.
é a presença do Espírito Santo na vida, não é, daqueles que têm responsabilidade de transmitir a palavra de Deus aos filhos de Deus, não é verdade? É a ação do Espírito Santo que vai tirar esse mal da panela. É a farinha, mas claro, pelo poder do Espírito Santo. Então Eliseu coloca a farinha lá e a ação da farinha, ela neutraliza a ação daquele veneno. Então nessa noite, é uma noite propícia para meditarmos se o alimento que estamos recebendo é um alimento sadio ou se tem alguma coisa que pode amargar a nossa vida futuramente. E alguns é o amargor de uma eternidade sem Deus, porque nós somos salvos por aquilo que nós cremos. E se nós cremos na mentira, né, se o veneno tomar conta da nossa vida, nós teremos problemas eternos. Então, quando eles sentiram o amargo, eles clamaram. No caso deles, eles clamaram. Não é verdade? Eles chamaram pelo homem de Deus e disseram: tem morte na panela. E nós temos que fazer isto, clamar a Deus, sempre que pressentimos alguma coisa estranha que venha de alguma parte querer contaminar a palavra do Senhor. Temos que clamar a Deus para que Ele use de misericórdia. E pelo poder do Espírito Santo, essa farinha na panela, ela venha para tirar esse mal. Trazei, pois, farinha. Trouxeram e depois não havia mal nenhum na panela. Então é a farinha que resolveu aquele problema terrível que era um veneno. Um veneno que foi trazido pela simplicidade, no sentido da falta de conhecimento. Encheu a capa daqueles frutos sem conhecer. E quantas vezes muitos, né, no seu ânimo de trazer alguma coisa nova, muitos já cansados daquilo que eles veem como uma mesmice, sempre a mesma palavra, sempre a mesma liturgia, e acaba trazendo inovações para o meio cristão. Então nós que estamos agora afastados por um tempo dos nossos templos, é um momento para a gente parar, para a gente pensar e voltarmos melhor. Voltarmos, nós que temos essa responsabilidade, decididos a colocar farinha na panela, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento bíblico, é o ensinamento correto, é o ensinamento que tira todo e qualquer veneno. Então todas as superstições, os modismos, eles é um veneno para a minha vida espiritual, para a tua vida espiritual, para a nossa vida espiritual. E só mesmo o ensino genuíno da palavra do Senhor é que pode neutralizar esse veneno tão terrível, tão cruel. Então, nessa noite, fique com essa palavra no teu coração e não seja simplório. Exija a palavra genuína, essa farinha que neutraliza o veneno na panela. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém.